3 vezes, 10, 20, 30, 100. E uma hora dá certo. E uma hora o Senhor abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer uma palavra breve aos vossos corações. Uma palavra no livro de Amós. E nós vamos ler alguns versículos. Não vou me estender muito, porque todos saem para trabalhar, para seus afazeres. Amanhã é segunda-feira. Mas um pouco da madrugada vale a pena. Nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós orarmos, nós louvarmos um pouco, ouvirmos, porque isso serve de alento espiritual para a nossa vida. Isso nos fortalece, isso nos mantém de pé. Antes de entrar na palavra, eu quero dizer a você, se estiver chorando, não chore mais. Se perdeu alguma coisa, procure levantar-se no Senhor e seguir em frente. Por quê? Porque a vida é assim. Nem sempre a vida tudo flui bem. Mas o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então já pensou se uma vez acontece um problema na minha vida e eu fico ali prostrada? E se está prostrada, quantos anos vai ficar assim? Quanto tempo? A vida é como uma água que se escoa pelos dedos, ninguém segura o tempo. Ele passa. E nós temos que viver a vida que nos foi dada. É um presente do Senhor. Então, vamos procurar vivê-la da maneira mais pura e honrada e melhor possível, para a glória do Senhor. E todos são propensos a erros e falhas e a pecados. Mas isso não deve ser coisas que venham deter a pessoa pelo resto de sua vida. Aproveite essas coisas se aconteceram na sua vida para refletir, para aprender, para se aproximar do Senhor, para não fazer mais, para não estar mais assim. Faça do seu amargo problema uma experiência. E não uma coisa para te deixar bitolado, uma coisa para te deixar detido, uma coisa para te encher de culpa. Já pensou se o apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus, já sendo discípulo 3 vezes? Já pensou se depois que o Senhor se encontrou com ele, disse, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Já pensou se ele ficasse detido, toda a culpa, sendo perseguido, toda a vida se sentindo culpado, porque naquele dia negou o Senhor 3 vezes? Se o Senhor não tinha banido ele de sua presença, e o Senhor disse, apacenta minhas ovelhas, o que seria isso para nós hoje? Significa, levante-se, continue. A vida é assim. Bom, vamos para a palavra do Senhor, que eu não quero me estender. A palavra que o Senhor me dá, para o meu coração em primeiro lugar, e para todos. Os preparos do Senhor nosso Deus, para que possamos nos encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Seja se encontrar com Ele para ser abençoado, abençoada na terra, seja para a salvação, seja para fazer a obra. Os métodos que o Senhor usa para chamar a nossa atenção é bem diversificado e inusitado às vezes nós não entendemos. Mas eu vou mostrar a vocês aqui, dentro desta palavra, o que o Senhor fez para chamar a atenção do povo de Israel e que conosco acontece da mesma forma hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, várias formas que o Senhor, Ele assim prepara para se encontrar conosco, seja para nos corrigir, seja para nos abençoar, seja para dar salvação, seja para nos preparar para a obra dEle, para os propósitos dEle. Em primeiro lugar, é que Ele revela o que Ele quer fazer.
Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então quer dizer, o Senhor, quando ele vai fazer algo, ele revela, ele avisa. Ele avisa em sonhos, ele usa pessoas, ele mostra na palavra, vem algo ao nosso consciente, ao nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Se algo mal, às vezes, pode nos dar um mal-estar, um calafrio, como quem diz, acho que não é para eu entrar aí, não é para eu fazer isso. Então, o Senhor, quando vai fazer algo, ou quer também nos advertir do perigo, ele não fará coisa alguma ou não permitirá sem nos dar uma chance ou sem revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Durante toda a época da Bíblia Sagrada, vocês podem ver que tudo que aconteceu ao povo de Israel, como também as profecias que estão se cumprindo, vamos dizer assim, o início do preparo da volta do Senhor, tudo foi avisado. Terremotos, nunca vi na vida, o Senhor avisou, Mateus 24. Tantas coisas que iriam acontecer, o próprio Senhor Jesus Cristo relatou. Com o povo de Israel, o Senhor sempre dizia. E o que é que o Senhor mais cobrava deles para abençoá-los? Era que eles renunciassem os seus pecados, o seu politeísmo, que eles renunciassem essas coisas e servissem ao único Deus em espírito e em verdade. E quando eles faziam isso, quando eles se consertavam com o Senhor era com eles. Mas quando eles não se consertavam com o Senhor, quando eles continuavam naquela vida, então o Senhor permitia tribulações, permitia eles ficarem cativos, o Senhor permitia dificuldades. E aqui, mais uma vez, Israel não estava, vamos dizer assim, não estava na presença do Senhor. Aí o Senhor começa a revelar ao seu servo Amós, para dizer ao povo. Em primeiro lugar, quando o Senhor ele quer fazer algo na nossa vida, ou que vai acontecer, ele avisa. Aqui diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Agora veja bem, revelado os seus segredos aos seus servos e aos profetas. Mas aconteceu algo na minha vida, eu não tive um aviso do Senhor não, será que não teve? E se não teve, é porque estava ligado com o Senhor para ele avisar? Então precisamos pensar nessas coisas. O Senhor, ele age, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus sorte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, trabalha ao favor daqueles que nele esperam, mas ele avisa. Se não estivermos no prumo, ele avisa. Ele diz, olha, este é o caminho, não é esse que você dá, não, é este. Ande nele, não saia nem para a direita nem para a esquerda, ande reto. Ou seja, o Senhor está avisando. Aí o Senhor nos avisa, mas às vezes entendemos que não é um aviso. Aí de repente, quando vem uma situação, as pessoas se assombram. Ora, mas o Senhor não avisou? Não está na palavra dele? Então assim, primeira coisa, quando o Senhor ele quer nos chamar a atenção, quando ele quer corrigir, quando ele quer fazer coisa, alguma coisa ele revela, ele mostra. Segunda atitude do próprio Deus, segundo passo que podemos dizer, segundo esse texto, que o Senhor faz para chamar a atenção de alguém. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3 mesmo, o versículo 11, mais para frente, diz assim, portanto o Senhor assim diz, um inimigo surgirá e cercará a terra, derribará a fortaleza e os palácios serão saqueados. Aqui estava se referindo ao povo de Israel.
Então, às vezes, se acontece uma situação dura, um mal na nossa vida que vem para saquear, que vem para arrancar o que o Senhor nos deu ou algo de bom que temos. Mas por que às vezes o Senhor permite essas situações? Por duas razões, ou para nos provar, ou então é porque nós demos brecha e o Senhor, Ele assim nos avisa, anda na minha presença, se não andar o inimigo vai assolar. Aí o inimigo vem e assola e vai, e a gente sabe a obra do inimigo, mata, rouba e destrói. Mas o Senhor, Ele tem vida e vida com abundância para dar. Então aqui o Senhor disse a Israel, vou permitir que o inimigo venha saquear, que no caso nações viriam para ali vir contra Israel. Mais adiante, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, capítulo 4, versículo 1, o Senhor diz assim, ouvi esta palavra, vós aí chamou mulheres daquela época de vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados e dizei a seus senhores, dai cá e comamos. Ou seja, o que estava acontecendo com Israel naquela época? O povo que tinha mais condições, que era mais rico, oprimia os mais pobres. E essas mulheres, elas influenciavam seus maridos a fazerem mais e mais e mais sobre isso. E o Senhor não estava se agradando dessas questões. Aí o Senhor diz aqui, versículo 3, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor, e vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã vocês fazem seus sacrifícios de 3 em 3 dias, vocês dão os dízimos de vocês, oferecem sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregam sacrifícios voluntários e publicam. É disso que vocês gostam, não é? O Senhor de Israel disse aos filhos de Israel. Quer dizer, eles transgrediam, eles deixavam as brechas abertas e depois iam seguir ao Senhor na formalidade. Temos que observar se a nossa vida com o Senhor, ela está tendo novidade de vida, se está agradando ao Senhor, se estamos vendo a eminência do agir do Senhor, do cuidado do Senhor na nossa vida, ou se a nossa crença nele não passa nada menos do que uma religiosidade. Porque o povo aqui estava cometendo religiosidade. Aí o Senhor dá o terceiro aviso para eles. Olha o que o Senhor diz. Ele diz aqui, capítulo 4, versículo 5. Por causa destas coisas, vos dei limpeza de dentes em todas as cidades, e falta de pão em vossos lugares. Contudo, vós não convertedes a mim, diz o Senhor. Que limpeza de dentes seria essa? Justamente a falta de comida. O Senhor disse, eu vos dei limpezas de dentes, a falta de pão, apertei vocês com isso e vocês não se convertem. Aí o Senhor diz aqui, versículo 7, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, fiz chover sobre uma cidade, sobre outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, sobre outro não, e a plantação se secou, e vocês andaram errantes em cidade atrás de água, e mesmo quando conseguem água, não se saciaram e ainda não se converteram a mim, diz o Senhor. O que eu quero dizer é que o terceiro método que o Senhor usa para nos chamar a atenção chama-se o método do aperto e das privações. Ora, por que é que o povo estava tendo falta de pão? Por que é que o povo estava tendo falta de chuva? Por que é que o povo aqui estava indo para outras cidades buscar água e trazia e não saciava aquela água? Por que eles estavam passando por isso? Porque não se convertiam
ao Senhor. Aí se alguém me disser assim, então a solução de tudo é se converter ao Senhor nosso Deus, eu digo é. E se alguém achar que não é, pense como quiser, como eu sempre falo. Mas se nós não abrimos o coração e nos voltamos ao Criador, endurecemos o nosso coração e queremos resolver a coisa do nosso jeito, quer dizer, se nós nos rebelamos contra o Criador, aí eu digo, que êxito nós vamos ter? Que vitória teremos? O que é que vai acontecer de bom na nossa vida se aquele que tudo fez e tudo pode, eu me fecho contra ele? Então era o que estava o povo fazendo. Andavam errantes, davam brechas, o Senhor diz aqui, vocês saem cheios de brechas e vão no monte lá, Hermon, e chegam a Betel, que significa casa de Deus, e ali vocês multiplicam as transgressões e oferecem sacrifícios, e dão dízimo e fazem isso e aquilo, e vocês gostam disso, não é? O Senhor disse, e vocês não se convertem a mim, fazem por causa de ritos, para dizer que estão me servindo? Aí o Senhor diz, por isso eu dou limpeza de dentes a vocês, vocês não se convertem. Retive a chuva, vocês não se convertem. Permito vocês passarem vexame, correr de uma cidade para outra atrás de água, atrás de ajuda, e vocês não se convertem. Versículo 9, o Senhor diz, feri vocês com queimaduras, com ferrugem, a multidão de vossas hortas e vossas vinhas e figueiras e oliveiras, eu mandei a locusta comer tudo, e vocês ainda não se convertem a mim. Ou seja, olha os métodos que o Senhor usou, limpeza de dente, reter chuva, sobrevivência muito sofrida, ferimentos e o devorador em ação, comer na plantação de tudo. Se não era falta de chuva, era comer na plantação. E outra coisa, que versículo 10, o Senhor diz, enviei a peste, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir vosso nariz, contudo não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Aí eu pergunto a vocês, os tempos de hoje que nós estamos vivendo, a peste que está por aí, a pandemia, e aqui o Senhor está falando que enviou para o povo de Israel naquela época o que é a peste. Então não vem com essa de dizer, a peste é de Satanás, está repreendido, e está isso e aquilo, não. Você pode orar e pedir ao Senhor para repreender o mal contra a sua vida. Mas aqui, o Senhor foi quem enviou a peste, ele que criou. Como criou lá no Egito. E aqui o Senhor disse, fiz o fedor dos vossos exércitos, ou seja, mortandade em alta. E o Senhor diz, e ainda assim vocês não se convertem a mim. E eu pergunto a vocês, o tempo de hoje está diferente desse aqui? Bom, só não está igual porque, graças a Deus, temos água e louvado seja o nome do Senhor, mas alguma coisa aqui não bate com o tempo de hoje? Aí o Senhor disse mais, versículo 11, subverti alguns dentre vós, como o Senhor subverteu a Sodoma e Gomorra, quer dizer, aniquilou da terra, tirou. E vós foste como um tição arrebastado do incêndio, ou seja, o Senhor provou muito, contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Quer dizer, aí o Senhor os aperta e as privações, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu não sei porque isso, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu falo várias vezes. Examinai-vos a vós mesmos, vê se a vossa vida agrada ao Senhor, se está na fé, ou se é que não já estáis reprovados. É a Bíblia que diz. Então não adianta eu querer ludibriar o Criador. Vou fazer isso para o Senhor me dar aquilo. Não. O que o Senhor mais quer de nós é um coração voltado para Ele. É uma alma sinceramente arrependida e que deseja mudança. E que ainda que oscile, ainda que
erre, mas que não permaneça naquele erro, que deseja mudança, que deseja pelo Senhor, que se esforça para isso. Então o Senhor usa os meios dos apertos e privações, para quem não sabia. Aí é quando ele diz o seguinte, versículo 12: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor revelou o que ia fazer, permitiu o inimigo saquear, disse que usou de apertos e privações para o povo vir, o povo não veio. Aí o Senhor disse, então vocês vão se preparar para um encontro comigo. O Senhor está dizendo. E o Senhor se encontra com sua criatura que come arroz e feijão? É claro. Porque nós somos feitura dele, criados para as boas obras e para que andássemos nelas. Agora, ainda assim, o Senhor, predizendo essas coisas através do profeta Amós, o Senhor nos dá tempo, nos dá oportunidade para melhorarmos as nossas ações, para nos achegarmos a Ele. E o que é que o Senhor dá para nós? Tempo de vida, escapes, sobrevivência, advertência. O Senhor às vezes abre uma congregação bem perto da casa de alguém. E a pessoa se aborrece e diz, todo dia tem culto? Todo dia tem culto? Aí o Senhor é como se dissesse assim, para ver se você vai pelo menos um dia no culto. Para ver se você abre seu coração para mim. É o meu cuidado com você, para depois você não dizer que não foi a minha casa porque era distante. E a pessoa não entende. E o Senhor dando a oportunidade. Aí o Senhor promove a pessoa. Aí a pessoa olha assim, mas eu nem mereço, e ninguém merece nada de bom mesmo, não. Porque a Bíblia diz que todos nós, pela nossa natureza pecaminosa, já estávamos, vamos dizer, destituídos da glória do Senhor nosso Deus. Ele dá por sua bondade e misericórdia. Então, ele nos dá oportunidade. Tempo, escapes, sobrevivência, advertência, nos dá um livramento, nos faz escapar do hospital, abre uma porta de emprego, dá um escape, vamos dizer, de alimento, de alguma coisa. Tanta coisa o Senhor faz, simplesmente para nós olharmos para Ele. E muitas vezes não despertamos para essa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor na nossa vida permite, o quinto ponto, sobrevivências e problemas. Ele permite vivermos ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês veem que o Senhor diz, feri-vos com queimadura, versículo 9 do capítulo 4. E ferrugem, ataquei as hortas, as vinhas, as figueiras, através da locusta, e não converterdes a mim, diz o Senhor. Ou seja, eles estavam vivos, mas estavam enfrentando, vamos dizer, esse problema. Eles estavam, o Senhor disse, enviei contra vós a peste, o mal, e vocês não se converteram a mim. Eles estavam vivos, mas na verdade estavam passando por grandes provações. Então, acredite ou não, esse é um dos métodos que o Senhor usa. Ele revela, ele permite às vezes o inimigo saquear, ele usa os apertos, as tribulações, ele dá oportunidades para nós melhorarmos nossas ações e ele também permite, louvado seja o nome do Senhor, a sobrevivência e problemas ao mesmo tempo. Eu vivo, é verdade, mas a minha vida é péssima, é tão cheia de problema. Aí eu lhe pergunto, e você tem buscado ao Senhor acerca dos seus problemas? Tem pedido a Ele por ajuda? Ou só tem se lembrado dele quando é uma coisa extrema? Aí tem gente que faz aquele rito que é, vamos dizer assim, comum. Bate a mão assim e diz, ai meu Deus. Aí só se lembra do Senhor nesse momento.
Então, Senhor, é o tempo que estamos vivendo hoje. Os vivos estão passando problemas ao mesmo tempo. Mas é para nos aproximarmos do Senhor. É para nos afastarmos do mal, melhorarmos a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus, buscarmos a Ele, andarmos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem mais um versículo que eu quero ler aqui. Aí o Senhor diz, olha o conselho que o Senhor deu para Israel e dá para nós. Capítulo 5 de Amós, versículo 4. Assim diz o Senhor à casa de Israel. Buscai-me e vivei. O Senhor está dizendo, buscai-me e vivei. Aí ele está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, versículo 12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi o justo, tomai resgate, rejeitai os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, se não tiver força para buscar ao Senhor no momento, ao menos lembre-se dele e não abra a boca para falar contra o Senhor. Aí o Senhor diz aqui para encerrar, versículo 14. Ele diz, buscai o bem e não o mal para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Louvado seja o nome do Senhor. Aborrecei o mal, amai o bem. Estabelecei o juízo na porta, ou seja, na sua casa, o que é correto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vou repetir o versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco, como dizeis. Eu sou povo de Deus. Eu sou propriedade do Senhor. Muito bem, aí o Senhor está dizendo, buscai-me, se arrependa dos pecados, se convertei, para que eu abençoe sua vida e para que eu confirme que você faz parte do meu povo, como você diz que faz. Então, a advertência é para todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Meu Deus e Pai, é na tua presença, Senhor, que eu quero te pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que ouvir esta palavra. Ó, meu Deus, o meu desejo é que todos venham ter a oportunidade de ouvir do Senhor, de, ó, meu Deus, serem abençoados por ti, perceberem, entenderem o teu amor, Pai, que é grandíssimo para conosco. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai, porque nada merecemos. Porque, Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. Eu intercedo pelo Brasil, eu intercedo pelos países na face da terra. Eu intercedo por cada alma, cada pessoa. O Senhor criou cada um de nós para o louvor da sua glória. O Senhor criou cada um de nós para que teu nome seja glorificado. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Visita os que estão enfermos, dá-lhes a oportunidade de te glorificarem, de te servirem, de te adorarem, Senhor. Ó, meu amado Deus e Pai, Senhor Jesus, eu te peço. Meu Deus, tira a cegueira dos olhos de muitos que venham para ti, Senhor. Para ti, meu Pai, que és Criador e não és criatura. O Senhor que tudo pode fazer. O Senhor que é dono das nossas almas. Meu Deus, nos abençoe, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, pela tua palavra, eu te peço que cada pessoa que ouvir esta palavra até o final seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, em teu nome, que cada pessoa, os que estiverem enfermos, meu Deus, que o Senhor dê oportunidade de cura a muitos para virem a ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, falar, proferir em teu nome,
Que muitos problemas de muitos sejam resolvidos e que muitos venham a ti. Em teu nome, Senhor Jesus, eu te peço. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.